música. Professor, eu ainda estou confuso com a ideia de frequência. Ainda não enxerguei o que é frequência. Eu tentei mostrar que se a gente pega um violão... Tem cordas mais grossas e cordas finas. Bem grossa, hein? Quando eu pego uma corda grossa e vou sacudir essa corda grossa entre dois batentes fixos, firmemente dispostos, essa corda, como tem mais material, ela tem mais massa, ela tem mais inércia. Ela vai demorar mais para ir para um lado e voltar para o outro lado. Então ela vai sacudir mais lentamente para um lado e para o outro. Então as camadas de ar comprimido e descomprimido vão oscilar mais lentamente. Meu tímpano oscila mais lentamente, eu escuto... Quando eu oscilo a cordinha fininha, como ela tem menos massa, ela tem menos inércia. Ela é mais rápida para ir para um lado e para o outro. Ela vai sacudir mais velozmente de um lado para o outro. As camadas de ar em volta vão ter aumentos e reduções de pressões que vão se alternar mais velozmente. E eu vou escutar pim, uma coisa mais aguda. Aí o amigo falou, professor, mas aí eu me confundo com lambda. Mas é natural se confundir com lambda, porque frequência e lambda tem a ver um com o outro. Eu poderia dizer então que som alto é aquele que tem pequeno lambda. É a mesma coisa. Ou dizer que som baixo é aquele que tem grande lambda. Olhem por quê. Porque o som ele tem a mesma velocidade no ar, 340 metros por segundo, beleza? Um som de alta frequência eu poderia representar assim, ó, sacudindo o giz velozmente para cima e para baixo. Um som de baixa frequência, ó, o mesmo caminhar, tá vendo? Tá vendo como a mudança da frequência alterou o lambda? Ou seja, eu posso falar da altura do som em termos de lambda. Som alto é aquele que tem pequeno lambda. Concorda comigo? Quando eu tinha frequência maior, ó, o lambda ficou pequenininho. Ó. Quando eu baixei a frequência da minha mão, o lambda ficou maior. Tranquilo, galera? Até, ó, veja o que uma lambda faz, velocidade do som no ar, menor frequência audível, 20. O maior lambda audível, 17 metros. Se aqui for para 20 mil, aqui vai diminuir 1000 vezes. Ou 1,7 centímetros é o menor lambda audível. Lambda do som mais alto audível, lambda do som mais baixo audível. Tudo bem? Não, contrário. Não, porque quanto menor o lambda, maior a... Lambda, se for pensar em lambda, não é tão bom por isso, porque um alto lambda é um som baixo. Mas cuidado, gente, eu não tinha falado sobre isso, eu falei só de frequência, gente. Agora o amigo me falou que ele estava confuso em relação a F lambda. Eu justifiquei o porquê que é natural ficar confuso. Porque alterando F, altera o lambda inversamente proporcional. Veja o que uma lambda faz, galera. Quando a frequência aumenta, o lambda, para ter a mesma velocidade do som no ar. Sacou? Então a tua confusão é natural. Não tem nada de absurdo. Agora, o mais importante para mim é o cara não confundir a frequência com a velocidade de propagação. Se eu pego aqui um sub e um Twitter, pim, 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 e o cara tá lá a 340 metros, depois que os dois emitem o ruído, ele não vai escutar um primeiro e outro depois, ele vai escutar o pim ao mesmo tempo. Beleza? Ou seja, o som grave e o som agudo se propagam com a mesma velocidade. As frequências são diferentes por natureza. Som alto, frequência alta. Som baixo, grave, frequência baixa. Professor, então me explica por que o apito do navio é grave. Ah, é porque o som grave, tendo maior lambda, consegue difratar melhor sobre as ondas. Então o som agudo não vai se espalhar num dia de mar agitado. Ele não vai conseguir driblar as ondas que são maiores que 1,7 centímetros. Então se tu quiser um apito que seja escutado distante, o ideal é que ele seja grave, para poder difratar nos ambientes da cidade, por exemplo. Tudo bem para vocês? Aí o amigo fez uma outra pergunta relacionada. Professor, o que é um ambiente acusticamente adequado para se tocar, para fazer um show, por exemplo? O engenheiro, o projetista, que geralmente é engenheiro mecânico, que vai fazer esse projeto, ele vai ter que ver onde é que vão estar as caixas de som, ou os instrumentos, ou o cantor. Onde é que vai estar o público? Quando o cara cantar, aonde
onda sonora vai bater e vai refletir para ir para o público? Porque pensa bem, cara, se é uma concha acústica para o cara cantar sem instrumento musical, pode acontecer de um dos coitados que está assistindo lá o show, pagou uma nota de repente, a onda emitida reflete, vai no ouvido do cara, uma outra onda refletida bate em outro lugar e atinge o ouvido do cara, e uma andou meio lambda a mais que a outra. Vai dar silêncio. O cara, pô, esse cara tem uma voz de merda, não estou escutando direito aqui. E se ele for um pouco pro lado, ele, pô, aqui tá bom de escutar. Tu imagina tu fazer 100 lugares e garantir que nenhum deles tem interferência totalmente destrutiva? Bah. Como é que a gente faz? Geralmente a gente faz o teto mais irregular possível. Faz o teto todo torto, pendura umas cortinas ali, outras mais para cá, umas mais curtas, outras mais longas. Raramente vai acontecer, depois de tantas reflexões diferentes, num maldito lugar, todas as ondas que chegarem ali, chegarem com interferência destrutiva. Por isso que em teatro, geralmente, tu vai olhar as paredes, é tudo torto, tudo meio torto, tudo do lado, para evitar essas interferências. Beleza? Certo? Claro, cara. Último comentário de vídeo. Pois então, a sala redonda, ela vai ser legal para muita gente, mas não para todos. É possível que em alguma distância do centro da sala ocorra interferência destrutiva. Ou seja, a simetria é problemática. O ideal é não haver muita simetria, porque senão a onda que for por ali, a onda que for por lá, pode ter uma pequena diferença nos trajetos dela e acabar acontecendo uma interferência destrutiva. Então o ideal é não obter muitas simetrias. Agora tu vê, né, cara, tu vai projetar uma coisa grande, não vai dar fazer no olhômetro, né, gente? Vai ter que botar no computador e o computador vai calculando, de repente, a altura de cada parte do teto para evitar as interferências destrutivas. Então, quando a coisa fica muito complexa, tem que ir para o cálculo numérico, não dá de fazer na mão. Tem que colocar os dados no computador, onde estão as caixas, onde estão os espectadores, e o computador faz milhões de cálculos por segundo para determinar onde é que devem estar as paredes para isso. Aí tu imagina, tu construiu lá, gastou 1 milhão. Aí erramos, puta, aquela fila ali tá uma merda de escutar. Aí às vezes o cara só vai e muda a posição da cortina, ou bota uma cortina para refletir diferente o som, e dá para resolver. Daí vem as regulagens, né, desses ambientes tão sofisticados. Pessoal, lá na página, agora sim, né, agora sim, Física C, eu fiz um comentário porque foi um comentário interessante, imaginei que outras pessoas poderiam estar confusas com isso, resolvi fazer o comentário. Mas, Física C, terminando o volume 6, vou fazer uma